Bom, meninos, já estamos nós aqui de novo, pós assistirmos, né, os vídeos, os dois vídeos explicativos. E agora eu vou, como eu disse para vocês, vou trazer alguns exemplos sobre os dois métodos, tá? Fiquem tranquilos. Vou resolver exemplos com os dois métodos. Vou resolver o mesmo exercício com os dois métodos de substituição e o método da adição. E aí, é claro, vocês vão se familiarizar um pouquinho mais com um método ou com o outro, então vocês aí sim podem escolher, ficarem à vontade para resolver os sistemas com o método que vocês preferirem, a não ser, claro, em alguns exercícios que tem por aí, de hoje até quinta-feira, que pede para resolver por aquele método específico, tá? Então aí a gente tem que respeitar o exercício, vamos fazer, mas tudo bem. Vou deixar as explicações bem claras e vou fazer bem devagarzinho para vocês entenderem e tentar sanar aí todas as dúvidas. Mesmo assim, qualquer coisa eu tô aqui, tá bom? Então, bons exemplos e os demais exercícios da página 121, 122, 123, 124, 125 é com vocês. Tá? Aí me entregam até quinta-feira, não esqueçam, uma foto de vocês trabalhando e fotos dos exercícios. E aí sexta a gente faz as correções. Ok? Então bora lá para os exemplos e depois é com vocês. Se precisar eu tô aqui, vocês sabem disso. Até mais! Tchau, tchau! Voltando aqui então, meninos, vamos para as resoluções, depois de vocês terem assistido os vídeos, né, sobre os métodos de adição e substituição. Então aqui, ó, página 121, exercício 1, eu quero fazer com vocês a letrinha A e eu vou fazer com vocês os dois métodos, o método da adição e da substituição, só para esclarecer mais ainda se alguma dúvida ainda persistir por aí, tá bom? Deixa eu só copiar aqui, 4x mais 3 igual a 30, 2x mais y igual a 12. Então, bora lá, deixa eu ajeitar aqui para vocês. Tá aqui, e eu quero começar pelo método da adição. Como o próprio nome diz, pessoal, o método da adição, página 121, tá? Só para vocês não se perderem. Página 121, isso. Página 121, 1A. Tá? Caso alguém não assista a explicação, acho que dá para ver a identificação aqui. Bom, pessoal, o método da adição, o próprio nome já fala. A ideia é adicionar a primeira equação com a segunda. Mas, professor, adicionar para quê? Galera, a ideia é adicionar com o intuito da gente cancelar uma incógnita. Ou a incógnita x com a incógnita... Aliás, ou a incógnita y com a incógnita y da primeira e da segunda equação, cancelar, anular. Ou a incógnita x da primeira com a incógnita x da segunda. Então, essa é a ideia, adicionar para cancelar uma incógnita. Mas, bom, assim como vocês viram já nos vídeos, né? Ô, professor, mas como assim cancelar? Como que eu vou conseguir cancelar? Pessoal, a gente só vai conseguir cancelar uma incógnita da primeira equação com a outra incógnita da segunda equação se elas tiverem os mesmos valores, coisa que aqui não tem, e se ainda esses valores estiverem com sinais opostos, porque é isso que permite a gente cancelar. Uma ter o valor positivo e a outra ter o mesmo valor negativo. Então, essa é a ideia. Como a gente pode observar que a gente não tem essa equação pronta para adicionarmos e cancelarmos alguma incógnita. Porque aqui eu tenho 4x, aqui eu tenho 2. Não são iguais, muito menos opostos. Aqui eu tenho 3y, aqui eu tenho 1 só. Também não são iguais, nem muito menos opostos. Então, o que a gente tem que fazer a partir de então, ao observarmos isso?
a gente tem que usar alguma estratégia matemática para escrever alguma equação, alguma das duas equações, de uma forma diferente, claro que não perdendo a igualdade, sim sendo semelhante com as proporções e tudo mais, mas escrever de uma outra forma, alterando os valores, para que eu consiga fazer isso. Cancelar uma incógnita com outra, tendo o mesmo valor e sinais opostos. Então, ó, o que eu vou fazer aqui para ficar claro, para vocês entenderem? Eu vou multiplicar essa segunda equação, ó, vou multiplicar por menos 2. Para que, professor, multiplicar essa segunda equação por menos 2? Olha só. Para isso aqui, pessoal, ó, a primeira equação ela vai se manter, claro, 4x mais 3y igual a 30. Já a segunda, olha só, 2 vezes 2, 4, como é 2x, 4x. Positivo com negativo? Negativo. Ou seja, 2x vezes menos 2, 2 vezes 2x, 4x, positivo com negativo, negativo. Y vezes 2, 2y. Negativo com positivo, negativo. Isso igual 2 vezes 12, 24, positivo com negativo, negativo. É óbvio que se eu tinha 3 elementos positivos e eu multiplico por alguém negativo, eu vou ter 3 elementos negativos. E multiplicando por 2, então eu dobro. 2x, além de ficar negativo, dobro para 4x. Y, além de ficar negativo, eu dobro para 2y. E o 12, além de ficar negativo, eu dobro para 24. Porque eu simplesmente não dobro. Eu dobro e multiplico pelo negativo também. Professor, volto a perguntar, para que isso, professor? Porque, pessoal, olha o que nós temos agora. 4x, ou seja, valores iguais, e um positivo e um negativo. Então, agora a equação está pronta para somarmos as duas. Aliás, o sistema está pronto para somarmos as duas equações e cancelarmos uma incógnita. Por quê? Porque 4x mais menos 4x, mais com menos, menos. Portanto, 4x menos 4x, 0x. Eu não preciso nem escrever, eu só cancelo. Tá? E aí, 3y menos 2y, 1y, e 30 menos 24, 6. Olha só. E para variar ainda, nós já chegamos no valor do y. É claro que esse sistema proporcionou para que acontecesse isso, né, pessoal? Em alguns outros, é claro que a gente vai ter que ainda dar continuidade aqui à resolução da equação para depois chegar no y igual a alguma coisa, tá bom? Mas tudo bem, esse foi realmente mais simples, já somou e já chegamos, já encontramos o valor de y. E agora, já que descobrimos o valor do y, a gente vai substituir o y em alguma das duas equações do sistema para descobrir o outro valor, que é o valor do x. Então, vamos lá, vamos pegar essa primeira mesmo aqui, ó, por exemplo, 4x mais 3y igual a 30. O y é 6. Então, aqui, ó, 4x mantém, mais mantém, 3 vezes y, a gente escreve 3 vezes 6, igual a 30. Então, agora é só a gente resolver. 4x mantém, mais 3 vezes 6, 18, igual a 30. 4x é igual a 30, e esse 18 que está positivo passa para cá negativo. 4x igual a 30 menos 18, 12,
Isolo o x, porque o 4 está multiplicando, por sua vez ele passa dividindo. 12 dividido por 4, 3. Ou seja, a solução desse sistema é 3 para x e 6 para y. Ou seja, a solução é 3 e 6. Nessa ordem, tá, pessoal? Porque o primeiro sempre é o valor do x e o segundo sempre é o valor do y. O que isso significa para nós? O 3 e o 6 ser solução desse sistema. Significa, pessoal, que o 3 e o 6, ele satisfaz tanto a primeira equação quanto a segunda ao mesmo tempo. O que é esse satisfazer, então? Olha só, vamos pegar a primeira. 4x mais 3y igual a 30. Isso aqui é só para fazer a demonstração para vocês, tá? Ó, 4x mais 3y igual a 30. A solução é 3 e 6. Então, o x é 3 e o y é 6. Então, se o x é 3, 4x, então fica 4 vezes 3, mais 3y, o y é 6, 3 vezes 6. Isso tem que dar 30. 4 vezes 3, 12. 3 vezes 6, 18. Isso tem que dar 30. 12 mais 18, 30. Isso deu 30. Portanto, satisfez a primeira equação. Olha só o que vai acontecer na segunda. 2x mais y igual a 12. 2x mais y igual a 12. Se o x é 3, 2 vezes 3. Se o y é 6 mais 6, isso tem que dar 12. 2 vezes 3, 6. 6 mais 6, isso tem que dar 12. E 6 mais 6, 12. Isso deu 12. Olha só. A solução 3 e 6 satisfez, ao substituir, né, satisfez a primeira equação, como também satisfez a segunda equação. Tá, pessoal? Então, ó, aqui nós temos a resolução do sistema pelo método da adição, aonde nós modificamos a segunda equação para podermos cancelar a incógnita x. Cancelamos a incógnita x, descobrimos o valor de y. Pós descobrir o valor de y, nós substituímos em alguma das duas equações, poderia ter sido a de baixo, e descobrimos o valor de x. A partir de então, nós temos a solução do sistema com o parzinho, ou seja, com a ordenada x e y, ok? Então, olha só que bacana esse método da adição, tá? Acho que eu consigo até pegar aqui, não consigo pegar todo, mas aí vocês pausam o vídeo. Bom, agora, meninos, eu vou resolver o mesmo sistema, só que por substituição. Lembrando que aqui nós resolvemos pelo método da adição. Nossa, professor, então tudo isso que o senhor ainda vai fazer é a resolução de um sistema só? Não, pessoal. Aqui eu resolvi o sistema pelo método da adição. Tá? Adicionamos, cancelamos, descobrimos o valor do y, depois o valor de x. E apresentei para vocês a solução. Aqui foi só a prova de que satisfazia, de que essa solução realmente satisfazia, tanto a primeira equação quanto a segunda. E aqui é outro método. Então, depois vocês vão escolher. Professor, eu me identifiquei mais com o método da adição. Professor, eu me identifiquei mais pelo método da substituição. E aí você vai ter as duas opções para resolver. Tá bom? A não ser algum exercício que pede para você resolver o sistema pelo método da substituição ou pelo método da adição. E a gente tem que respeitar o exercício, né? Mas vamos lá então, ó. Tá aqui o sistema 4x mais 3y igual a 30. Segunda equação, 2x mais y igual a 12. Galera, inicialmente,
o método da substituição, o próprio nome já fala, substituir. Substituir uma incógnita que foi isolada. Então, olha só. Primeiro, a gente tem que analisar as duas equações do sistema e usar inicialmente a mais simples, aonde os valores são menores e, em específico, aonde nós já temos, pessoal, uma letra isolada, uma incógnita isolada. Isolada não, é uma incógnita sozinha, ou só y ou só x. Então, quando isso acontecer, de termos uma incógnita sozinha, é essa equação que a gente vai pegar, tá bom? Por quê? Porque aí já fica mais fácil para a gente isolar o y, já que, por sua vez, ele já está sozinho, tá? Então, olha só, a gente vai pegar a equação de baixo. A equação de baixo é 2x mais y igual a 12. Isolando o y, então, pessoal, já que esse é o objetivo, o y fica sozinho, aliás, ele já está no primeiro membro, então ele está correto, mais y é o mesmo que escreveu y, igual a 12. E esse 2x que estava do lado esquerdo, no primeiro membro, positivo, eu passo para o segundo membro, negativo. Bom, é o seguinte, descobrimos o valor real do y? Não. Mas se eu perguntar para vocês, meninos e meninas, qual o valor do y até então? Vocês têm condições de responder para mim. Professor, ainda a gente não tem um valor real, mas eu sei que o y é 12 menos 2 vezes o valor de x. Então, queira ou não, pessoal, a gente tem o valor de y, que é quando a gente isola. Isolamos a incógnita, quer queira ou não, a gente tem o valor da incógnita, não o valor real. Talvez o valor escrito por uma expressão, mas nós temos. Quem é y? Y é igual a 12 menos 2 vezes o x. A partir daí, o que a gente vai fazer? Substituir. Substituir. Quem? O y da segunda equação, que foi a que nós usamos aqui para isolar, na primeira, que por sua vez a gente ainda não usou. Então, a gente usa uma para isolar uma incógnita e depois aplica esse isolamento de incógnita na outra que nós não usamos. Então, olha só. 4x mais 3y igual a 30. Então, a gente vai usar esse valor de y nessa que a gente não havia utilizado. Como, professor? Assim, pessoal, ó, 4x, 4x, mais 3 vezes o y. Quem é o y? Está aqui, ó. Não é um valor real, mas é 12 menos 2x, que é igual a 30. Aqui a gente tem um número fora do parênteses e 2 números lá dentro. Então, a gente aplica a propriedade distributiva, que é o elemento que está fora, multiplicar todos os outros que estão dentro do parênteses. Então, olha só, 4x, 4x. 3 vezes 12, 36. Positivo com positivo, positivo. 3 vezes 2x, 6x. Positivo com negativo, negativo. Isso igual a 30. Agora é só a gente resolver os procedimentos de equação de primeiro grau, né? Olha só. Letras para o primeiro membro, então 4x continua, menos 6x também. E números lá no segundo membro, 30 continua, mas esse 36 positivo passa para cá, 36 negativo. 4 tira 6, ou seja, você tem R$4, mas gasta 6, você vai ficar devendo 2. E 30 menos 36, você também vai ficar devendo 6. Então, aqui, a gente isola o x,
e esse menos 2 que estava multiplicando passa para cá dividindo. Professor, mas não é menos, quando a gente troca de lado, a gente troca o sinal? A gente não está trocando o negativo, pessoal, a gente está trocando a multiplicação pela divisão. Menos 2 continua menos 2, nesse caso. 6 dividido por 2, 3. Negativo com negativo, positivo, então a gente já tem o x3. É óbvio que teríamos o x3. A gente já havia descoberto a solução dessa equação, onde o x era 3. Aí, pessoal, descoberto o valor do x, aí agora, como eu estava dizendo, ou como eu estou dizendo, descoberto agora o valor de x, falta a gente determinar o valor real de y. Então, a gente continua aqui, ó. Era uma expressão. Agora a gente já tem condições de descobrir o valor real. Quando a gente já descobriu o x, 3, a gente coloca aqui, ó. Então, o y quem era? Era 12 menos 2 vezes o x. A gente já sabe quem é o x. Então, terminando de descobrir o y, é 12 menos 2 vezes o x, que é 3. Ou seja, y é igual a 12 menos, deixa eu fazer um menos maior, né? Um pouquinho mais decente. 12 tira 6, 6. É claro, pessoal, que daria x3 e y6. Senão, porque a gente já sabia. Senão a gente estaria resolvendo o exercício de forma errada, né? Então, olha só. Solução 3 e 6. Por quê? O x vem primeiro e depois o valor do y. Bom, eu não vou fazer a verificação e a satisfação, porque eu já fiz aqui para vocês, só como tira-teima, né? E aí está. E aqui está a resolução pelo método da adição, que vocês podem pausar o vídeo até num outro momento melhor. E aqui pelo método da substituição. Tá? Então, pessoal, basicamente as duas resoluções onde você vai se identificar melhor com uma ou com outra. Lembrando, pessoal, eu tô aqui, tá? Tô aqui à disposição para esclarecer para vocês, para ajudar vocês na hora de resolver os exercícios. Ou até mesmo para filmar alguma resolução, alguma coisa, enfim, eu tô aqui à disposição, tá bom? E aí, meninos, agora é com vocês. Boa sorte, boas resoluções das páginas, né? 121, 122, 123, 124 e 125. E eu volto a repetir, se precisar, eu tô aqui para ajudá-los, ok? Até mais, boas resoluções, boa sorte. Precisou, só chamar. Tchau, tchau!